Amazonas está de volta para conversar com você sobre histórias em quadrinhos. Eu estou aqui do meu lado com a Carol Pires. Ela é na maior paz mesmo, né? Sim. Por que tu aderiu para esse nome, Carol? Tu já até me contou essa história. Sim, é porque eu na verdade, eu sou bem assim de questão mesmo de paz, de avô. E aí a questão é que Peace veio de Peacemaker, que é pacificador em inglês. E eu sempre me identifiquei muito com essa palavra, então tipo, foi ficando Peacemaker Samar e aí Carol Peace, por isso. Mais ou menos como a Xuxa. Ou seja, criou um nome e entrou. Mas quando o nome criou, porque já tinha um trabalho de alguma forma reconhecido? Ou o nome veio antes do trabalho? Antes do trabalho, porque eu comecei a usar o nome Carol Peace, né? Quando eu ainda só fazia cosplay, né? Aí em 2004 eu adotei mesmo como Carol Peace e fiquei. E aí hoje em dia eu digo assim, as pessoas me reconhecem mais como Peace, me chamam mais de Peace, então é mais fácil. Carol, é difícil para nós definirmos exatamente aquilo que você consegue fazer nessa área da arte. Logo a pergunta não cabe. O que é que tu gosta mais? Porque gosta de tudo que você faz? Ou você acha que tem uma coisa que você dá uma forcinha maior? Eu diria que, na verdade, é porque eu tenho uma necessidade muito grande, eu acho que de me expressar as coisas que eu tenho na cabeça e que às vezes eu não consigo expressar conversando diretamente com as pessoas, mas eu consigo expressar desenhando, consigo expressar escrevendo, consigo expressar em histórias em quadrinhos, consigo expressar em todas as outras formas que eu uso para fazer arte. Então, é por isso que eu findo sendo muito ampla, porque eu tenho muita coisa para expressar mesmo. Temos alguns trabalhos que você... vamos lá, vamos mostrar alguns. Eu preparei, assim, muitas das minhas histórias em quadrinhos, né? Tem o Caboclo Aranha, que está sendo veiculado aqui junto na exposição na feira, né? Porque eles gostaram muito do visual dele. Aí ele, na divulgação do Milênio, ele apareceu bastante, o Caboclo Aranha. É que ele é minha versão do Homem-Aranha, só que ele é caboclo. E tem mais, aranha tem no mundo inteiro, inclusive no Amazonas. Aranha, é o Caboclo Aranha, porque ele não é na Aranha Versa, é no Farinha Versa. Porque farinha de tapioca, sabe? Aí ele tem esse lancezinho. Aí é uma história em quadrinhos, eu falo um pouco além da história em quadrinhos, eu falo um pouco também da confecção, como é que eu cheguei a essa história. Então, eu considero, na verdade, esse volume do Caboclo Aranha muito uma aula de como fazer quadrinhos, porque é uma coisa que às vezes eu sinto falta no meio das pessoas que fazem, dos quadrinistas, das pessoas que fazem história em quadrinhos, você já tentou ensinar para outras pessoas assim o que você faz, tentar passar adiante? Então, eu tento fazer as minhas histórias em quadrinhos serem uma forma de eu passar adiante como fazer histórias em quadrinhos. Aí eu também fiz isso aqui na Mirai no Toshi, que esse aqui, da última vez que a gente se falou, ainda não tinha a reimpressão. Essa é a reimpressão de 2025. E Mirai no Toshi foi premiado, né, pelo Prêmio Zezinho Correia em 2021, na categoria de histórias e quadrinhos. E aí eu fiz o roteiro e toda a ilustração. É uma história que ela é puramente ilustração, sem que fala, você fala, sem fala assim, nada. porque eu quis contar através do espaço, né? A história através da arquitetura. Aí entra meu lado arquiteta, né? E aí também eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Caboclo Aranha. Eu tenho uma parte que é justamente uma aula de como eu cheguei nessa ideia, como eu transformei a história em quadrinho, qual foi a minha base teórica, para quem pegar a história em quadrinho e disser, nossa, eu queria fazer um igual, consegui fazer um igual. Eu tenho muito essa pegada de tentar ensinar mesmo, então eu acho muito interessante que eu sempre tento trazer isso nos meus quadrinhos. E aqui nesse aqui, que era inicialmente um conto, né, Você Está Morto, Jesse Danvers, a ideia é mesmo ser difícil de ler, porque é uma história cyberpunk, futurista, em que o personagem ele é deletado da internet.
Aí, essa aqui, ele foi minha primeira publicação pela revista Trágico, que nem existe mais, em 2015. Aí, efetivamente, foi onde eu comecei a escrever. Esse e o Samurai vs Ninja foram minhas primeiras publicações em 2015. Eu posso dizer, então, que você acaba fazendo uma obra que mexe com um monte de coisas para chegar a exatamente isso aí. Aí esse aqui, por exemplo, tem o conto original na frente. Aí depois do conto original, eu tenho um pouco da explicação de como eu fui transformar isso num roteiro de história em quadrinho. Vira para a câmera isso. Aí a história em quadrinho aqui, depois de toda essa construção. E aí, novamente, ensinando como eu transformei um conto numa história em quadrinho. E esse mais 18 significa para maior de idade? É porque, assim, essa história, ela contém um romance. Ela contém um romance LGBT. E aí, assim, hoje em dia, apesar as pessoas falam, hoje em dia tudo é liberado. Eu não acho. Eu acho que hoje em dia a gente vive um pouco mais de censura até do que em tempos anteriores, porque, por exemplo, na própria Hollywood, você via muitas vezes você tendo personagens que fossem gays ou lésbicas e ninguém ficar ofendido, né? Você tinha muitas vezes personagens trans e ninguém ficava ofendido. Ninguém ficava ofendido de ver a Mulan vestida de menino. E hoje em dia, se você faz um negócio desse, nossa, você está tentando colocar uma agenda. E aí eu digo, isso sempre teve, né? Tipo, é tão estranho. Aí eu geralmente coloco essas coisas quando eu tenho um romance mais assim, pra ninguém ficar ofendido. Apenas para ninguém ficar ofendido, né? Tá certo. Bom, para ti é um passo eternamente rápido, né? Então, qual é a perspectiva que nós vamos ter daqui para frente? O meu foco, eu acho que entra um pouco, hoje em dia, no que eu produzi nesses dois aqui. É produzir realmente para o público que eu tenho lá fora. Porque findo tendo muitos leitores que são de outros idiomas. Tanto o japonês, quanto o grego, o francês, o espanhol e o inglês, principalmente. Então, o inglês como diria o Hideo Kojima, que fez o Metal Gear Solid, a língua franca que a gente tem hoje, eu tento escrever em inglês. Então, por exemplo, esse aqui foi um trabalho que eu fiz em 2019 que tem uma pegada de bestiário. Mas ele tem o bestiário em português e em inglês. Justamente para ter esse enfoque no meu público que é estrangeiro. E esse aqui, o Sigma, é uma história que eu comecei a escrever em 2004, quando ele era bem assim, jovenzinho, adolescente. E eu sempre escrevi ele em inglês. É uma coisa, assim, o Sigma tem uma história em português, em um outro livro, mas assim, a voz dele é muito em inglês. Então eu sempre escrevi em inglês e até hoje eu escrevo Sigma em inglês. E aí, muitas vezes as pessoas de fora me encontram, porque eu publico Sigma online, né? Eu tenho, se você procurar Carol Pisse Sigma, você encontra ele online para ler. Aí o pessoal chega, lê em inglês e pensa, nossa, que legal, essa pessoa escreve tão legal, e começa a falar comigo como se eu fosse estadunidense. Aí eu, não? Então é inglesa. Não? Então é australiana. Nenhum desses, eu sou brasileira. Aí eles geralmente ficam, mas então inglês não é a sua primeira língua? Porque você escreve super bem em inglês. E aí eu, não é. Essa questão é uma língua franca, né? E aí muita gente começou a chegar em mim de fora. E é por isso que eu digo que meu público é mais de fora, por causa dessas histórias que eu escrevo em inglês. Carol, como que as pessoas vão te achar? Nas redes sociais, vocês me encontram em qualquer rede social, inclusive na borboletinha azul, como Peacemaker Sama. E você me encontra também em várias... Se você digitar Carol Peacemaker Sama, você me encontra nos sites. Você encontra todos esses que eu disse que, tipo Sigma, que eu publico online, que você encontra facilmente. Você encontra também via A Ordem da Manhã, que é outro que eu escrevo online. Tudo isso você encontra facilmente só jogando no tio Google. Olha, essa viagem que nós fizemos, muitos caminhos aconteceram, mas o bom deles é que feito por caboclos da terra, por amazonenses. Portanto, esta e outras histórias iguais você vai encontrar aqui, no Amazon Site, no Made in Amazônia. Por hoje é só, amanhã tem mais.